passagem internacional foi lá na Arábia Saudita. Não foi uma passagem muito longa, mas eu queria que você contasse como é que foi a experiência de morar lá e como é que você tá vendo o Sauditão, se a gente pode falar assim hoje em dia, que tá glamuroso, vai. Cristiano Ronaldo, os caras tirando o jogador da Europa toda hora. Tá glamuroso. Tá, eu queria estar nessa época aí pra, pra poder jogar e ganhar o dinheiro que eles estão pagando lá agora. Mas na época eu era jogador de São Caetano e aí o Geninho foi para esse clube como treinador e acabou me indicando, né? Eu tinha trabalhado com o Geninho no Paraná Clube, tínhamos sido campeões. Hoje seria uma segunda divisão, mas na época era o módulo amarelo, né? Do brasileiro. E aí ele foi pro Al Ahly, né? Que é o clube que recentemente estava o Firmino. E aí eu fui emprestado, né? Pelo São Caetano para ficar lá os 6 meses, né? E quero também o contrato que o Geninho tinha. E aí o Geninho acabou não renovando. E aí eu acabei voltando pro Brasil, voltando pro São Caetano. Mas assim, foi uma experiência bacana porque eu queria vivenciar essa questão de uma outra cultura, né? De um outro país, né? Que eu até então não conhecia. E assim, foi interessante. Para mim, um pouco muda, né? Em relação a você jogar, porque o futebol ele é muito similar, né? Você perde, às vezes, a questão um pouco da qualidade. Mas na oportunidade lá, era um país mais fechado, né, do que hoje. Então, na oportunidade só podia homem ir assistir jogos. Você tinha que cumprir lá as questões de horários, né, que eles tinham das questões religiosas deles. Então, o nosso treinamento era, por exemplo, sempre depois do último horário de reza deles, né, que era 8h15 da noite, 8h20, assim. Então, era sempre um treino na parte noturna, porque era também muito quente lá, a sensação de calor lá muito forte, assim. E para a esposa, né, digamos, para a mulher era mais difícil, porque não podia dirigir na oportunidade, então sempre dependia digamos, do táxi do condomínio, né, para poder sair. Mas foi um período bom, porque você, por exemplo, nós morávamos no mesmo condomínio que todos os brasileiros lá, inclusive da comissão, então existiu assim uma relação de proximidade, né, de estar ali, mesmo fora do país, vivendo ali com pessoas do seu país, né, e tendo uma relação bacana, e algumas amizades até com o povo lá da Arábia, né, que a gente acabou realizando, então isso foi muito bom, assim, e assim, a gente saiu depois e teve saudade, acompanhei o clube por alguns anos, né? E aí houve essa mudança, né? Em termos de estratégia do país, né? Em relação ao futebol. E hoje a gente está vendo aí que os caras estão injetando grana, né? Dinheiro a ponto aí de tirar jogador de clubes fortíssimos, né? Da Europa para levar para lá, né? E você comentou sobre isso do treino ser à noite. O Anderson Conceição, zagueiro que passou pelo Vasco, hoje está no Vila Nova, veio aqui. Ele falou que ele morou em Dubai e tinha a mesma coisa do treino ser à noite. E ele disse que, por um lado, treinar à noite tinha essa coisa de, treinar à noite não é tão legal. Mas, por outro, foi ótimo para ele nessa relação familiar. Ele disse que ele nunca ficou tanto tempo com a família, que normalmente o jogador de futebol sai cedo de casa, volta no final do dia já um pouco mais cansado. Ele não. Ele ficava o dia todo com a família. Isso foi legal para ele. Você sentiu a mesma coisa também? Você acha que isso pode ser um atrativo para jogadores, além da questão financeira, lógico, de hoje em dia, mas assim, essa coisa de ficar mais tempo com a família, pode ser uma coisa que possa estar levando o pessoal para lá? O fato de você jogar fora já acontece muito isso. Por essa razão, fato é que muitos que não são casados até têm um pouco de dificuldade, porque em determinados momentos fica com um tempo muito ocioso, né? Então, ou leva, né, os pais mesmo, ou levam amigos, né, para morar junto. Mas para quem é casado, acaba realmente tendo um tempo muito bom, assim, tempo de qualidade que aqui dificilmente você teria. E no caso, por exemplo, lá, a Arábia é um país assim que acontece muitas coisas durante a noite, né? Pelo fato de ser muito quente o país. Então, a gente acabava
como eu chegava, por exemplo, do treino ali perto das 11 horas da noite, até você pegar no sono era praticamente 3 da manhã. Então você praticamente aí você perde a manhã também, né? Porque você dorme muito tarde e lá eles têm esse costume, né, de, por exemplo, irem dormir 6 da manhã, 5 da manhã e acordar 1 da tarde, 2 da tarde. Então, praticamente troca a manhã pela noite. E aí era isso que acontecia, porque daí o dia você não conseguia ficar assim fora de casa, porque era um calor tão forte que você conseguia assim mais tranquilidade começar a sair de casa a partir das 4 da tarde só. Então, de fato, isso aí era bastante comum na oportunidade. E você falou sobre o São Caetano, vocês conseguiram um feito inédito com a camisa do Azulão, né? Que foi ser campeão paulista. Foi a primeira vez que eles foram campeões paulistas em 2004, você fazia parte daquele elenco. E a mesma pergunta que eu fiz para o Paraná, eu acho que aplica ao São Caetano. O São Caetano talvez tenha tido até... Como eu posso expressar isso? Um voo um pouco mais alto, que foi time que chegou em final de Brasileiro, chegou longe... Libertadores. Final de Libertadores, assim... E parecia ser um time que realmente, mal comparando, parecia que ia ser o Bragantino de hoje em dia. Que é um Bragantino, que é um time que figura na primeira parte, é um time que, tem talentos. Como é que você vê o São Caetano de hoje e como é que foi participar dessa conquista? O São Caetano praticamente ele foi o que a gente chama aí de clube empresa, talvez um dos primeiros do país, né? E realmente era um clube que, assim, tinha uma organização fantástica, nunca atrasou um dia de salário. E esse era um dos fatores que era um atrativo para os jogadores na oportunidade, porque o São Caetano, você ter ideia, eles não tinham nem lugar praticamente para treinar. Ou treinava no estádio, onde fazia os jogos, o Anacleto Campanella, ou você se deslocava para um clube dentro de São Caetano, que não tinha assim um grande campo, ou você andava praticamente 1 hora para treinar em Mauá, que tinha tipo uma chácara lá, e você tinha um campo melhor. Então, pela estrutura, o clube não conseguia convencer o jogador. Agora, em contrapartida, era um clube que pagava certinho, pagava bem, e tinha uma relação muito boa, digamos, com a cidade, né? A prefeitura abraçava a equipe, tinha um bom parceiro por trás, né? Que com o decorrer dos anos isso acabou se perdendo. Mas Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí! Watch